na minha visão, o Lula venceu. Mas ele não venceu exclusivamente, como eu coloquei, pela capacidade e pelo carisma dele. Ele venceu por isso, mas também porque eu acho que a situação no mercado de crédito das grandes empresas começou a ficar ruim. E aí o pessoal falou, olha, a gente não vai ter como ganhar, porque se a gente apoiar Roberto Campos Neto, a gente pode ser a próxima bola que está na caçapa do ponto de vista da instabilidade financeira. Perfeito. Vamos falar da crise em geral, mas eu queria te... a gente trafegou por essa crise já faz um bom tempo, mas estamos chegando aí numa definição dela, e acho que tem um fato inusitado dessa iniciativa do Lula, dessa iniciativa do Lula de buscar a confrontação. Não me parece que tenha sido para derrubar o presidente do Banco Central, mas para enquadrar. O Lula obteve, talvez pela primeira vez na história do Brasil, ele conseguiu rachar o lado de lá. Nunca tinha visto isso. Então, o Haddad teve ontem no BTG, e aí alguns dos principais operadores e líderes de alguns dos maiores fundos de investimento do Brasil se levantaram na conversa com o Haddad para falar contra a meta da inflação, defendendo a posição do Lula de aumentar a meta da inflação. Aí o Haddad foi à noite no Esfera. Esfera é um grupo de lobby, um grupo de networking dos mais ricos, dos milionários. Tinha 50 grandes empresários lá. Vários deles criticando a taxa de juros. Eu nunca vi isso acontecer. O Lula conseguiu um fenômeno mesmo, né? Rachou o campo do financismo e da alta burguesia brasileira. Interessante, né? Bom, então vamos lá. Ó. Eu acho que tem uma parte que foi resultado da atuação política do Lula, mostrando a importância do líder político depois de tantas décadas de domínio da tecnocracia. Né, a gente vê novamente a política aparecendo num confronto direto com, em geral, aqueles sacerdotes da técnica, sempre lidando com questões eximiamente políticas, como a moeda, mas tentando lidar com ela como se ela fosse um negócio separado da realidade social. Ao trazer esse debate da maneira como o Lula trouxe para o confronto político, acho que algumas coisas ficaram muito claras. Primeiro, o Banco Central é um espaço de conquista política, a institucionalidade da autonomia foi feita num contexto muito específico, na minha visão, com pouquíssima discussão para a importância do tema, sem os devidos cuidados institucionais com relação ao protocolo de ação do banqueiro central, algo que eu tratei no meu último, não no artigo da Folha dessa semana, mas no último, né, sobre a autonomia abusiva do Banco Central. Então não se tem direito, quem lê a lei complementar 179, que institui a autonomia, não sabe o que deve o Banco Central fazer. O que muda com a autonomia? Tudo que muda é que ele tem mandato fixo, não coincidente com o presidente, mas não tem nada dizendo como que ele deve proceder, se deve aumentar a transparência do Banco Central, quais são os tipos de publicação que o Banco Central tem que fazer, não tem nada disso. Só existe a concessão da autonomia, mas não existe, como os liberais gostam de colocar, mais deveres por parte do Banco Central. Então, a gente deu direitos, e eu vou lembrar aqui o avô do Roberto Campos, que dizia que na Constituição Federal existem 73 vezes a palavra direito e apenas 4 vezes a palavra dever. Só quais são os deveres do Banco Central? E eu acho que a reação do Lula é exatamente nesse sentido. Olha, ele tem autonomia e ele faz o quê? Restringe, constrange um governo federal eleito para fazer a sua política pública? Não. Então o Lula se insurgiu, né, levantou essa bola que historicamente é levantada ou por ministros ou pelo vice-presidente, como ele mencionou, José Alencar. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é o confronto. Acho que o confronto foi sadio, a maior parte da população, inclusive quem não votou no Lula, apoia o Lula nessa direção, porque acha que os juros estão muito elevados. Agora a parte do veneno aqui, que a gente, né, tem aquela máxima que dá para você matar um rebanho inteiro de carneiros com magia e um pouquinho de veneno. Né? Então a partezinha do veneno, que é, vamos dizer, a coisa concreta da economia, tem a ver com os rigores que estão, né, recaindo sobre o mercado de crédito privado. Então, durante todo o mandato do governo Bolsonaro, na verdade começou lá desde a instituição do teto de gastos em 2016, no calar da noite, ali em 2016, começou a ter meio que um rally na direção de crédito privado. Então, muita gente demandando crédito privado, as taxas de juros no mercado de crédito privado foram ficando bem magrinhas, com spread bem magrinho. O spread, para quem não entende, é a diferença entre o que uma empresa paga para ter o crédito e aquilo que o banco, né, cobra, tem em termos de custo de captação.
Então, por exemplo, uma empresa, ela vai pegar, uma grande empresa, né, ela vai pegar dinheiro, ela vai pegar a Selic ou o CDI, mais um spreadzinho. Esse spread, ele estava bem pequeno até pouco tempo atrás, e aí veio, né, a crise da Americanas, Marisa, todas essas empresas, Ambev, né, agora a gente está tendo uma disseminação de recuperações judiciais, e esse spread aumentou. Então, significa que as empresas, elas estão se financiando de forma mais cara, Mauro. E aí eu acho que isso levou, né, acendeu a luz, o farol amarelo para esse pessoal, e eles falaram assim, olha, isso aqui não vai embora tão cedo, porque as fraudes privadas, normalmente, elas são tratadas com uma benevolência beneditina, assim, né? Ninguém gosta de falar muito, é aquela coisa, só Americanas, que é um rombo monumental, que realmente causou esse drama. Então o pessoal tá, né, a Faria Lima está dizendo o seguinte, olha, como esse spread está aumentando e ele corre o risco de colocar várias empresas em instabilidade financeira, com chance de quebrar, eu acho que está na hora de baixar os juros. Entende? Então tem a dinâmica política, mas na minha visão, a Faria Lima também está vendo que se não começar a baixar o juro, o drama vai se esparramar, inclusive para quem ela financia, inclusive para quem ela, né, investe, ou onde ela tem ações, ela tem interesses ali mesmo. Isso é interessante que você traz. Bom, primeiro eu vou te dizer o seguinte. Eu morei durante 2 anos no Mosteiro Beneditino. Não tem toda essa benevolência, não. Então vou mudar, vou encontrar outra referência. Franciscana. Mas franciscana também não é. Eu acho que sim, os franciscanos são mais benevolentes. Então, acho que você traz uma questão interessante, porque mostra que, agora olhando para o personagem, né, para o neto do Bob Fields, né, para o neto do Roberto Campos Neto, que é o lugar que ele ocupa nesse arranjo, vamos dizer assim, da economia política brasileira, que é assim, ele está tão isolado que ele sequer representa o corpo da alta burguesia brasileira. Ele está representando um segmento, talvez minoritário nesse momento, que é, o que você está dizendo é isso, olha, uma fatia expressiva do empresariado da burguesia brasileira está achando que não dá mais, essa taxa de juros está inviabilizando, está estrangulando as empresas da economia. E o Campos Neto representa esse segmento, me parece que de corte bolsonarista financista, que mantém-se atado a esta dinâmica de estrangulamento da economia com taxas de juros as maiores do planeta. Olha, Mário, eu iria ainda pela linha de que ele representa os interesses da classe endinheirada do Brasil, seja ela financista, rentista, seja ela, né, aplicada ali no mercado, na produção real. Eu vou te explicar por quê. Quando começou esse confronto, e o Haddad optou por fazer o trabalho ali do bom policial, né, o Lula, trabalho do policial duro, que pressiona, e o Haddad ia lá e fazia um pouco ali, colocar os panos quentes, dizia que estava trabalhando para resolver o problema. O próprio Roberto Campos Neto começa a mudar a postura dele. Então, quando sai a minuta, né, para quem não entende as reuniões do Copom, o Conselho Político de Política Monetária, o Copom, assim que termina a reunião na qual eles definem a taxa de juros, eles emitem uma minuta, que são ali 4, 5 parágrafos no máximo, dizendo qual foi a base da decisão de manter, reduzir ou subir a taxa de juros naquela reunião. A minuta foi muito dura. A minuta é quase que uma ameaça ao governo federal. Dizendo assim, ó, se vocês não tomarem conta das contas fiscais, a gente vai fazer o que for necessário e vai manter o juro e vai subir o juro se for necessário. Não é aquela ideia do Mário Draghi lá na Europa de eu vou fazer o que for possível, só que lá o Draghi salvou a periferia da Europa, né? Porque ele liberou dinheiro. Aqui é o contrário. É o Draghi às avessas, né? O Roberto Campos Neto. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para manter as expectativas convergentes ali, a meta de inflação. Depois, se você quiser, a gente pode analisar isso em mais detalhe. Uma semana depois, sai a ata da reunião. E a ata da reunião, ela já é muito mais suave, porque nesse período aqui, o Lula foi para cima, e o Lula fez algo que a nossa elite não admite, tem muito medo, que é o líder mobilizando as massas. O Lula vai e fala assim, olha, empresários, população, todo mundo precisa pressionar o Banco Central. E tecnocrata não lida bem com pressão popular, porque eles não sabem reagir muito bem. O Lula explicou para o Brasil que taxa de juros é um tema que interessa ao mais pobre. Isso, ele conseguiu popularizar a emergência desse tema e dizer, da maneira como ele
né, consegue traduzir, que é assim, olha, eu não consigo governar se continuar desse jeito. Vocês me elegeram para eu restaurar o funcionamento do Estado, para eu restaurar a nossa busca de cidadania, só que tem um empecilho intransponível, que é o tamanho dessa taxa de juros, que ela empurra vocês que votaram em mim para fora do orçamento, para fazer mais espaço para os juros de dívida, né, o serviço de juros da dívida pública. Então eu não posso aceitar isso, eu preciso do apoio. E aí a ata da reunião do Copom já vem muito mais suave. Então ela já vê, olha, o governo está fazendo os esforços, então se esses esforços derem resultado, forem na direção da estabilidade e tal, a gente pode começar a pensar em reduzir o juro. Eu ainda acho, como eu coloquei na primeira frase desse meu último artigo, que é uma extrema arrogância do poder. É uma extrema arrogância imaginar que você vai enquadrar um presidente eleito nas condições em que ele foi eleito, né? Então, para mim, ainda persiste o problema, né? Aquela coisa do Banco Central se achando maior do que a própria presidência em constranger. Mas, Mauro, aí, voltando no teu ponto inicial, isso não é à toa, tá? Então, essa arrogância no sentido de dizer, olha, eu estou aqui, eu vou delimitar o seu espaço de ação, tem a ver com o grupo que dá suporte a ele. E aí eu não acho que o grupo seja exclusivamente a Faria Lima, eu acho que a Faria Lima é uma parte importante, porque é quem gere grande parte dos ativos da economia, né? Então quando a gente fala de riqueza, grande parte dessa riqueza está ali, né? Tirando a parte de terras, né, imóveis, e mesmo imóveis, né, com os fundos imobiliários, tem muito dinheiro ali envolvido. Só que tem a outra parte da economia real, que é altamente financiarizada. Ou seja, depende da Faria Lima para, né, complementar os seus ganhos, as suas receitas, que cada vez menos vêm da própria atividade delas na economia real. Daí o problema da Americanas. A Americanas estava, né, encontrando lucros por meio de postergando pagamentos para fornecedores, fazendo a lógica, né, do eu devo, não nego, pago quando eu quiser. Né, isso que a Americanas estava fazendo. Então eu acho que esse arranjo, né, eu tendo ainda a não ver tanta fragmentação nas elites econômicas, né, como você chamou da burguesia, eu acho que ainda está bem agrupado. O que aconteceu foi um processo de ajustamento dentro desse conflito, em que, na minha visão, o Lula venceu. Mas ele não venceu exclusivamente, como eu coloquei, pela capacidade e pelo carisma dele, ele venceu por isso, mas também porque eu acho que a situação no mercado de crédito das grandes empresas começou a ficar ruim. E aí o pessoal falou, olha, a gente não vai ter como ganhar, porque se a gente apoiar Roberto Campos Neto, a gente pode ser a próxima bola que está na caçapa do ponto de vista da instabilidade financeira. Perfeito.